Oi, gente, amiga querida. Estava brincando com o Pedro aqui antes da gente entrar no ar. Alegria grande da gente estar junto de novo. Hoje é segunda-feira. Pronto, já entramos no ar. Como eu dizia, hoje é segunda-feira. É o Pedro da risada. Hoje é segunda-feira, 9 de setembro de 2019, na transmissão que acontece ao vivo aqui pelo canal Paz e Bem. Se você está assistindo a estreia desse nosso encontro do Retalhos da Nossa História na Pós-TV 247, hoje é terça-feira, 10 de setembro de 2019. Se você está assistindo ou do Paz e Bem ou na Pós-TV 247, a qualquer momento da sua vida é o dia e a hora em que você estiver nos assistindo. Você está, então, no curso do presidente Lula, Retalhos da Nossa História, curso que foi uma decorrência, um transbordamento do curso sobre o Belo Monte, de Antônio Conselheiro, sobre Canudos, a pedido do presidente Lula. E hoje nós vamos para a 23ª aula, já 23 aulas. Tem uma playlist no canal Paz e Bem, com todas as aulas organizadinha, tá? Uma por uma. Se você quiser fazer o curso, dá tempo, chega lá, assiste da primeira à 23ª aula de hoje, às 22h10, escolhe os temas que você mais quiser, fica à vontade, o curso é seu, na verdade. Você faz o seu curso sobre a história do povo brasileiro. Pedro, alegria grande da gente estar junto. Boa tarde, Mauro. Alegria minha, a satisfação, então, de reencontrar você e a turma que nos acompanha aí nessa jornada que, então, entra aí pela 23ª sessão. Não é muito bom, Pedro? Caboclos de Julho, Caboclo e a Cabocla de Julho. Pois é, os Caboclos de Julho. Hoje vamos falar da independência da Bahia, mas nós não vamos falar da independência da Bahia em geral, não. Nós vamos falar da luta do povo no processo, na luta da independência da Bahia, porque o nosso tema não é propriamente história do Brasil, tal como está nos livros escolares. Nosso tema é o povo brasileiro, em especial as manifestações da espiritualidade do povo brasileiro nas suas lutas ao longo da história desse país, né? Da história desse... Está no retrato. Exatamente, a história que... no retrato. É isso aí. É isso aí, é a história que não está no retrato. Quero começar, então, saudando quem está aqui já nessa transmissão ao vivo e saudar você que está chegando no momento que você estiver chegando. Elvira Gonçalves, mandando boa tarde, Socorro Neves, Roxane Magalhães, mandando o Lula Livre aqui, a Marisa Andrade, Robson Lopes, a Elvira dizendo aqui, é 9/9/2019. Pois é, o dia é bom, o dia é bom. E se você me permite a provocação, vai lá. Em homenagem ao nosso 9. Ao nosso, aquele que o Dallagnol, cinicamente, de maneira maldosa, chama de 9, mas é o nosso patrono. É o nosso 9 com muito orgulho, porque é marca da vida, ao contrário do que essa canalhada aí fala, né? Eduardo Henrique mandando boa tarde, reverendo Eduardo Henrique. Eu falo que a gente tem aqui no Paz e Bem um pároco, né? Que é o reverendo Eduardo Henrique, ele é o nosso pároco aqui, a paróquia Paz e Bem. Eu brinco sempre com ele, ele é o nosso pároco aqui. De fato, as pessoas da comunidade gostam demais do Eduardo Henrique, acho que ele tem um papel... Eu estou derrubando a luz aqui. Ele tem um papel bem importante aí do ponto de vista dessa dinâmica aí de acompanhamento e atenção para todo mundo aqui no Paz e Bem. A Sandra Altava mandando um salve lá de Biúna, em São Paulo, Marília Braga, o Pedro Lula Cândido, grande amigo, estivemos juntos aqui em Bertioga recentemente para falar sobre a entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi muito legal, gostei demais de conhecer o Pedro pessoalmente, é sempre bom, né? O encontro pessoal sempre é muito legal. Então ele manda um abraço direto de São José dos Campos. O Jorge Lula Barreto também, a Greta Thunberg Brasil, legal, Greta, que bom você estar aqui. Marisete Ferreira, Cabocla do Campo Grande, é isso aí, Cabocla do Campo Grande, é de você mesmo que nós vamos falar hoje, Marisete. Josi Negreiros, lá de Porto Alegre, a Josi. A Albenira Alexandrina, Maria Margarete Costa, a Jaissa Lima Santana, é tudo gente que nós já tivemos junto hoje no
no Paz e Bem. Hoje foi um Paz e Bem diferente, porque hoje foi o Paz e Bem da espiritualidade e do periquito da sorte, do periquito do realejo. Foi bem diferente mesmo. Maria Velise, Kleber, a Anne Walsh, muito bom a presença de todo mundo aqui nessa nossa conversa. Então, o nosso tema hoje, Caboclo e a Cabocla, os caboclos de julho, a independência da Bahia. Depois de várias aulas na grande Pernambuco, hoje a gente se desloca para a Bahia. Na grande Paraíba. Na grande Paraíba, é isso aí. Pedro, somos todos seus alunos e alunas. Então, Mauro, obrigado. Uma saudação mais uma vez a todo mundo que nos acompanha. É sempre bom lembrar que a inspiração para esse curso veio do nosso patrono, nosso querido presidente Lula. Nós tivemos também um empurrão assim gigantesco do Samba Enredo da Mangueira, né? E é de lá, especificamente, que vem a referência. Esse tema entrou no nosso programa a partir desse samba. E se o pessoal não lembra, eu gostaria de recordar, né, a convocatória que a Mangueira fazia naquele momento e continua a nos fazer, nos desafiando, né, para tirar a poeira dos porões, abrir alas para os heróis de barracões, dos Brasis que se faz um país de lecis, jamelões, são verde, rosas, multidões. E aí vem, né? Vem a história. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. E no caso dos Caboclos de Julho, a gente tem um exemplo excepcional, quase, Mauro, de uma história que o povo obriga a que seja contada. Isso é muito importante. A história que a história não conta, mas que, nesse caso, a pressão popular obriga a contar. O avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Brasil, meu dengo, a Mangueira chegou com os versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão que descobrimento, tem sangue retinto pisado. Essa história que nos aguarda hoje é uma história que tem muito sangue retinto pisado. Atrás do herói emoldurado, mulheres, tem a cabocla, mulheres, tamoios, mulatos. Eu quero um país que não está no retrato. Brasil, teu nome é Dandara, tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão no mar de Aracati. Salve os caboclos de julho. Quem foi de aço nos anos de chumbo. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mains, Marielles, Malês. Salve os caboclos de julho. Então, deste verso do samba enredo campeão, né, da Mangueira desse ano, veio a inspiração para que este tema fizesse parte da programação que a gente foi construindo. E é uma programação que ainda continua em construção, né, Mauro? Que a gente, de vez em quando, acrescenta um, aí vem o nosso patrono e diz, não, mas precisa de uma aula a mais aí sobre esse assunto, sobre aquele. Enfim, um trabalho em construção. Mas os caboclos de julho estão aí. Por sinal, o nosso patrono está no seu peito hoje, né? Mas está aqui, está aqui. E esse broche vem da participação que tive, e, aliás, lá encontrei gente da nossa turma, da turma aqui do Retalhos da Nossa História, na Feira da Reforma Agrária, na Praça da Faculdade, aqui em Maceió, que acontece a cada ano e acontece por ocasião do 7 de setembro. E isso nos joga de cheio, Mauro, no nosso tema de fundo, que é, no fim das contas, o sentido da independência. Você, na sexta-feira, se não estou enganado, conversou, foi na sexta-feira, você conversou com uma liderança na organização do Grito dos Excluídos, né? Exatamente. E essa organização, ela justamente recoloca o problema
do significado da independência. Porque esse tema ele não tem uma significação unívoca. E no contexto que nós estamos vivendo, é fundamental que a gente recoloque o assunto. Porque nós temos um presidente que, em nome do lema Pátria Amada Brasil, ele acorda no dia 7 de setembro e tuita Estados Unidos. Estados Unidos. É tudo muito chocante, né, Pedro? Tudo muito chocante. Mas, Mauro, se a gente volta para a história, a gente vai encontrar que isso não é novidade. Que isso não é novidade. Essa maneira cínica, a palavra que eu queria usar era outra, mas ela me fugiu agora. Essa maneira sabugenta, se eu posso dizer assim, se você me permite, de lidar com aquilo que é nosso, essa maneira vassala de lidar com aquilo que é nosso, com aquilo que constitui a identidade do nosso país, da nossa pátria. Isso é algo que está permanente. A gente tem visto isso em tantos encontros aqui dos nossos retalhos, permanente no modo de ser, no modo de pensar, no modo de agir das nossas elites. Então, o presidente da República, ele desperta para colocar como primeira expressão do 7 de setembro, os Estados Unidos reconheceram por primeiro a nossa independência. Que independência, cara pálida? Então, você falou do broche, e do broche eu estou puxando o assunto, porque o broche eu adquiri ali no contexto dessa feira da reforma agrária, que acontece na ocasião do 7 de setembro. Junto com essa feira estava acontecendo o Grito dos Excluídos, e iniciativas como essas justamente colocam a pergunta: o que é a independência? E eu comentei antes de entrarmos no ar, e eu gostaria agora de manifestar aqui claramente e dar a indicação a quem nos acompanha, que procure no YouTube a conversa que você, Mauro, teve com a historiadora Patrícia Valim, na oportunidade do 2 de julho desse ano. Eu tinha visto, tinha acompanhado a conversa de vocês e fui lá reencontrar a discussão travada naquela oportunidade, por ocasião do momento em que eu estava aqui tratando de preparar o conteúdo da nossa conversa. Diga. Tá tendo um barulhinho aqui fora, eu estou deixando no mudo para não interferir. A Patrícia Valinha estava dizendo, é uma amiga muito querida, professora de História da UFBA, e o 2 de julho e as lutas populares na Bahia são uma especialidade dela, e está na referência bibliográfica de hoje. Uma das referências é exatamente um artigo bem importante dela sobre Maria Quitéria e a luta das mulheres no 2 de julho. Né? Exato. E se você puder colocar o link dessa conversa sua com ela, também isso vai ajudar aí, vai facilitar legal. Vou fazer isso, sim. De quem nos acompanha, porque ela, num dos momentos da fala, ela vai, então, problematizar não só o sentido da independência, mas a necessidade de que nós falemos de independências, no plural. No plural. Porque a narrativa do 7 de setembro ela é uma narrativa muito focada no centro de poder estabelecido no Sudeste e Sul. É a narrativa paulista, sobre os acontecimentos. Mas a gente veio vendo, na nossa incursão aí, nos últimos encontros, na Revolução de 1817, na Confederação do Equador, e em outros movimentos, esses dois que tratamos aí relativos a Pernambuco, que as lutas pela independência, elas não só envolviam interesses diferentes, interesses regionais, interesses de classe distintos, mas você tem também
entendimentos distintos do que era pensar o Brasil independente. Então, não só problematizar a significação do 7 de setembro, mas pensar que a construção da independência foi um campo de disputa entre muitos setores que tinham interesses diversos e antagônicos. Porque um elemento que é sempre chave, sempre aparece na nossa conversa aqui. Essa ideia da independência como um projeto nacional, sinônimo de consenso, não é bem assim. Absolutamente não. Absolutamente não. Você tem, por exemplo, um autor, eu quero encontrar aqui o nome exato, um fulano que fala de que as elites envolvidas no movimento, Joel Rufino, ele fala de patriotas conservadores. E por que ele fala de patriotas conservadores? Diz ele, patriotas porque lutavam pela independência. Conservadores porque lutavam só pela independência. E mais nada. Essa expressão é genial. O projeto que, no fim das contas, vingou foi o projeto destes patriotas conservadores, porque queriam a independência. E só ela. Mais nada. E aí, o outro nome que é uma referência para nós na aula de hoje e na próxima também, sobre os malês, que é o Rufino, né? O Rufino... Sim, esse é outro Rufino. Esse é outro! É outro Rufino. Tá. Nós vamos nos encontrar com o Rufino, o Alufá, né? Mas esse aqui é um comentador da questão da Bahia. Entendi. Das questões dos grupos envolvidos nas lutas baianas pela independência. Então, ele fala da elite que adere ao projeto representado pelo 7 de setembro, verde e amarelo, Pátria Amada Brasil, né, que estava lá no palanque de Brasília, né? São os patriotas conservadores. Sim. Patriotas porque queriam a independência. Conservadores porque queriam apenas a independência. Esses aí, do 7 de setembro de hoje, nem patriotas eles são. Não é? Mas eles se apropriam da mesma... desse veio. Né? E, como disse muito bem a Gleisi Hoffmann, referindo-se a essa turma do palanque lá de 7 de setembro, eles são independentistas em relação à Europa, mas absolutamente vassalos em relação aos Estados Unidos. Então, falar de lutas pela independência, independências, que não se restringiram ao 7 de setembro, né? Se manifestaram, aconteceram em vários cantos do território brasileiro, com múltiplas configurações, devido justamente aos jogos de força distintos em cada canto desse imenso território. Mas, justamente no caso das lutas na Bahia, o que a gente tem? A gente tem a presença do caboclo e da cabocla. E você se lembra, Mauro, que nas conversas que tínhamos sobre a Revolução de 17 em Pernambuco, a Confederação do Equador, a gente dizia, a gente não tem a expressão mais evidente, né, no retrato do qual fala a Mangueira, da gente pobre, da gente do povo, dos escravos e escravas. Pois na história baiana, essa presença ela se faz sentir meio que na marra. E justamente a figura do caboclo e a figura da cabocla são as expressões simbólicas, né, dessa presença, dessa atuação. As lutas pela independência na Bahia, elas envolveram efetivamente
inúmeros segmentos da população de Salvador e do seu entorno. E não dá para esconder. Essa é a diferença significativa. Na hora que você diz, como o pessoal da Mangueira diz, eu quero um Brasil que não está no retrato, mas aqui na Bahia não, o retrato traz essa gente. Diferente da novela da Globo, né? Que nem sei, mas eu li alguma coisa, é uma novela que parece que é ambientada em Salvador, né? E seus protagonistas são todos brancos. Uhum. Pelo menos eu vi uma notícia, alguma coisa saindo na internet falando a respeito. Mas aí nesse caso, não dá. A história das lutas pela independência na Bahia são histórias que envolvem segmentos diferentes, grupos diferentes, interesses diferentes, né? E aí não dá para escapar. Não dá para escapar e ignorar a população presente. E aí, na referência bibliográfica do nosso encontro de hoje, além da Patrícia Valim, que a gente comentou, o texto dela, Maria Quitéria vai à guerra, nós temos outra referência que é o Jogo Duro do 2 de julho, o Partido Negro na Independência da Bahia, que é exatamente essa temática que o Pedro traz para nós, do João José Reis. E tem o link para este texto, para este artigo, está na descrição do nosso vídeo. Antes de passar adiante, quero registrar alguns comentários, professor Pedro, feitos aqui, do pessoal comentando muito essa questão da independência, né, das imagens dessa independência. O Eduardo Ficina aqui mandando parabéns, dizendo que parabéns pela aula e programa. Aqui na Bahia, percebemos a comemoração ao 2 de julho mais ligada à capital e ao recôncavo. E aqui uma manifestação importante. A Ana Cláudia Queiroga, professor Pedro está mais magro? Está muito mais magro, sim, ainda bem. Para a nossa alegria e para a saúde dele. O professor Pedro está ficando em forma, como eu conheci ele uns par de 15, 20 anos atrás, para a nossa alegria. É sempre importante esse processo de reencontro com a saúde. Você pode ver que seus alunos e alunas são atentos, Pedro. Está vendo só? Ok. Muito bom, muito bom. Legal. Vamos em frente? Vamos embora. Então, você mencionou esse trabalho do professor João José Reis, e publicado junto com Eduardo e Silva neste livro aqui, Negociação e Conflito. Mas você disponibilizou para a turma aí a leitura desse texto. Então, o que neste capítulo se faz é justamente uma busca historiográfica, vamos dizer assim, que materialize, que documente, que traga à tona, do ponto de vista da pesquisa, aquilo que os caboclos representam simbolicamente, que é a presença destes segmentos populares nas lutas pela independência. Porque, em geral, né, Mauro, a gente sabe muito bem, as histórias costumam privilegiar os heróis individuais. E os heróis individuais costumam ser aqueles que contam a história e que se encontram nos segmentos médios e privilegiados da sociedade. Uhum. A gente encontra tudo exatamente isso. Mas aí vem a inspiração da Mangueira, o desafio colocado pela Mangueira, e diz, não, mas peraí, tinha gente nessa história ou não tinha? Tinha povo nessa história ou não tinha? Tinha gente de carne e osso ou não? Exatamente. O que o João José Reis, junto com o Eduardo e Silva, buscam é definir exatamente o maior número de grupos possíveis que possam, que a gente consiga identificar. Seja na sua configuração social, né, que passa muito pelo recorte
da etnia, obviamente, né? Numa sociedade escravocrata como essa da qual estamos tratando, né? Mas passando também, né, por outras configurações de ordem cultural, de ordem religiosa, né? Que tipo de inspiração poderia estar motivando essas pessoas, né, a participar destas movimentações, né, em torno da independência. Você pense, por exemplo, Mauro, e quem nos acompanha, que havia gente envolvida no processo de fazer do Brasil novamente uma colônia de Portugal. Vamos pensar nisso. E aí não vamos nos esquecer porque que desde 1815, formalmente, o Brasil já não é mais colônia, porque ele é, em plena igualdade de condições, parte integrante do Reino Unido, junto com Portugal e Algarve. E a capital deste reino, num certo momento, se torna o Rio de Janeiro. Em 1820, né, as Cortes de Lisboa, né, cobram da família real, da família imperial, né, uma posição, porque Portugal não se vê, não admite ver-se na condição de igualdade com sua antiga colônia. Então, você tem movimentos não só de Portugal para recolonizar o Brasil e definir formalmente, oficialmente, o Brasil novamente como colônia, mas você terá também representantes brasileiros fazendo parte desse movimento. E aí, meu amigo Mauro, aquilo que a gente falava no começo, brasileiros que atuam de maneira à moda de sabujos, lidando com o interesse brasileiro diante do estrangeiro. Então, gente da Bahia que vai para Portugal articular a recolonização do Brasil. Esse é um setor da elite baiana. De alguma maneira, são antepassados do Bolsonaro, então, né? Pois é, pois é. Pelo menos o espírito bolsonarista. Né? Pois é. Por quê? Porque isso favorece ou possibilita com maior agilidade a retomada de certas práticas comerciais que o Brasil secularmente vinha realizando com Portugal e que tinham sido alteradas com a nova conjuntura, com a nova articulação política. Veja, o interesse imediatista, não é? Falando mais alto do que o sentimento nativista, o sentimento pátrio. Claro, qualquer semelhança com o que a gente vê hoje não é mera coincidência, de forma alguma, né? Então, é preciso liquidar de uma vez a Amazônia para encher os bolsos de dinheiro e dane-se que acabou a Amazônia e acabou o Brasil, né? E talvez até o mundo. Você tem que vender tudo, né? O Banco do Brasil você vende para o Bank of America, na boa, né? Porque no fim das contas os que sempre ganham vão continuar ganhando e muito mais, né? Então, por interesses absolutamente particulares, interesses absolutamente privados, absolutamente imediatos, né? Então, você tem um grupo envolvido com esse tipo de interesse. Você tem outros, né, como dizia lá o Joel Rufino, que eram os patriotas conservadores. Eles queriam, sim, que o Brasil se tornasse independente de Portugal, mas que isso não significasse qualquer tipo de alteração na ordem social estabelecida. Uhum. E aí havia havia um jogo com as expressões que corria no tempo,
que era o seguinte: o Brasil devia deixar de ser escravo de Portugal. A metáfora da escravidão era utilizada para fazer a referência, à situação de dependência do Brasil frente a Portugal durante 3 séculos, que um setor queria refazer, como eu acabei de comentar, e você tem esses patriotas que dizem não faz sentido que o Brasil continue escravo de Portugal. Mas setores populares, principalmente setores do contingente escravo, ou pessoas que estavam, de alguma maneira, próximas a esse mundo, pessoas alforriadas, mas, enfim, oriundas do mundo da escravidão, levaram a sério o sentido da metáfora. Mas como assim? Por que não é justo que o Brasil seja escravo de Portugal, mas é justo que nós sejamos escravos daqueles que nos dominam? Se a escravidão não é justa, a escravidão não é justa. Porque para as elites é isso, né? Vamos libertar o Brasil da escravidão de Portugal, mas ninguém toque nos nossos escravos aqui, né? Mas é isso que o Joel Rufino diz, né? Eles são patriotas conservadores. Eles são patriotas porque querem independência e são conservadores porque querem só a independência. Quando ele diz querem só a independência, o que fica fora? Qualquer mudança na ordem social estabelecida. E esse sempre foi o ponto delicado, não é, Mauro? Esse sempre foi o ponto delicado. Você muda para que nada mude. Você muda o regime para que a ordem estrutural ela permaneça. Isso vai acontecer, né, na passagem do Império para a República. Você tem que mudar o regime para garantir que a ordem social permaneça a mesma, agora que a gente não tem mais os escravos. Pelo menos formalmente, oficialmente. Porque não há escravidão, aliás, não há liberdade frente à escravidão que seja viável, que se concretize efetivamente, se você não fizer uma nova distribuição das terras. Então, perdemos os anéis, não percamos os dedos, mudemos o regime e impeçamos que a ordem fundiária seja alterada. Então, a gente vai ter, como já falei, mas não custa insistir, que o projeto que acaba vingando é o projeto destes patriotas conservadores. E o movimento de mudança, Mauro, que é feito, ele é feito com tamanho cuidado, com tamanho temor de que alguma coisa saia do controle. Nós já comentamos isso em encontros passados, que o soberano brasileiro vai ser um português. A coisa vai ser feita com tamanho cuidado que, em lugar de repúblicas, como a gente teve na América Espanhola, a gente vai ter um império. E mesmo setores mais abertos, mais sensíveis a ideais humanitários, humanistas, e eu estou me lembrando de novo do general Abreu e Lima, vão acabar defendendo a manutenção do império. Por quê? Porque entendiam que, se no Brasil fosse proclamada a República, as diversas regiões do país estariam sob controle dos coronéis, dos senhores de sempre, dos senhores que perpetuam, geração após geração, a dominação das famílias, dos sobrenomes, os donos do poder, aos quais a própria Patrícia Valim também faz alusão
na conversa aí com você, a qual a gente já se referiu. Então, você tem essa narração sobre a independência, mas é preciso não perder de vista que este nome ele foi mencionado, essa bandeira ela foi proclamada, em nome de outros ideais. Ideais libertários, efetivamente. Ideários patriotas revolucionários, se a gente quiser. Então, ideais que, se sufocados em 22, continuarão e tentarão impor-se, tentarão fazer-se ver em anos subsequentes. Não é à toa que, na história da Bahia, a gente terá outros movimentos para além do 22-23, que é o objeto da nossa conversa, da nossa reflexão no encontro de hoje. Mas, na Bahia, em particular, o que o caboclo e a cabocla de Júlio trazem à tona e impõem ao retrato é isso. É que a independência do Brasil é um projeto inacabado, na medida em que os ideais mais profundos da população brasileira, eles, quando aparecem, são sufocados, em nome do tal patriotismo conservador. Então, este caboclo, agora para falar do caboclo e da cabocla. Então, o caboclo, ele aparece no imaginário das comemorações da independência na Bahia muito cedo, desde 1824. Portanto, um ano depois, da data que é considerada na Bahia a data da independência, que é o 2 de julho de 1823. Então, e por que isso? Porque, tudo que a gente está comentando aqui, o fato de que o Dom Pedro I tenha bradado independência ou morte às margens do Ipiranga não significou muita coisa em vários cantos do país. E houve tentativas de toda a ordem para restaurar, para que os portugueses conseguissem, de novo, o controle que sempre tiveram sobre o Brasil. E havia armações, inclusive, com o próprio Dom Pedro. O próprio Dom Pedro. Que era, não vamos nos esquecer, era um rapazote de 24 anos. Não, mais do que isso. E, no caso da Bahia, as lutas, então, elas se prolongaram. Foram vários combates, várias batalhas, e o último combate justamente acontece no dia 2 de julho de 1823, quando finalmente as tropas de Portugal são expulsas de Salvador, e então se consolida esta independência nestes moldes do patriotismo conservador. Mas eu tomo aqui um texto sobre o caboclo para trazer mais elementos aqui à nossa consideração. O caboclo se faz presente desde 1824 por conta da população que reivindica a presença de um velho de ascendência indígena que tinha participado dos combates e era tido como um herói popular. Então, reivindica-se a presença dele no desfile, que desde aquele ano é feito, e é feito até hoje, para a comemoração da independência.
Em 1826, se fez a representação do caboclo numa espécie de carro alegórico. Né? E aí você tem, né, as pessoas procurarem na internet, vão encontrar várias representações, várias ilustrações dessa figura, né, que desfila junto com outras figuras importantes das lutas na Bahia pela independência. Então, a Maria Quitéria, né, a abadesa Joana Angélica, o Cipriano Barata, entre tantos outros. Há lá um pavilhão de heróis da independência do Brasil nas lutas travadas na Bahia. Né? Então, diz aqui o texto, eu vou parafraseando aqui para o nosso comentário, né? Ele vai dizendo... Perdão, a imagem do caboclo e depois a da cabocla, que até hoje lidera os desfiles em Salvador, é a do caboclo, se não estou enganado, já de 1824, a da cabocla, acho que de 20 anos depois. Já são as imagens entalhadas naquela época e que estão preservadas até hoje e lideram os desfiles, né? Exatamente. E já vamos chegar na cabocla. Tá. Já vamos chegar na cabocla. Então, o importante dessa figura é justamente isso, que o povo reivindicou, exigiu que a figura deste senhor idoso, que participou dos combates, aparecesse para que pudesse receber as devidas homenagens. E depois, como você disse, vai ter, né, uma escultura, né, do caboclo com uma lança, né, atacando o dragão, meio como São Jorge, assim, né? Fazendo lembrar a imagem popular de São Jorge. Então, o caboclo representa quem? Soldados, né, índios, escravos libertos, gente sertaneja, Salvador e das imediações, do sertão mais profundo, nem tanto, mas ali do entorno do Recôncavo. Né? Foi essa gente que engrossou as fileiras nas lutas, nos combates contra as tropas portuguesas. Né? Então, diz aqui o texto... Então, apesar da referência a este senhor, na verdade, a figura do caboclo ela é uma figura síntese, ícone da presença popular como um todo. E acho que a historiografia não guarda o nome desse personagem, desse senhor aí que teria sido o líder, né? Eu não encontrei. Eu, pelo menos, não encontrei. Né? Mas, justamente, você expressou perfeitamente aí a importância da figura. Quer dizer, para além daquele indivíduo heróico, né? Vamos pensar, então, numa pessoa idosa, né, que coloca todas as suas forças em prol desse ideal, né? Nesta figura, o povo vê os seus anseios representados. Né? Então, você tem aí uma projeção, né, nesta figura que incorpora os segmentos populares envolvidos nessas lutas. Por isso que eu estava dizendo, o caboclo se impõe ao retrato. Ele se impõe ao retrato, né? Diferentemente do que acontece em tantas outras situações da história brasileira. Agora, a presença do caboclo, justamente por representar esses segmentos todos, segmentos populares, que, repito, têm interesses diferentes daqueles segmentos dos patriotas conservadores, essa figura ela se tornava uma figura muito incômoda. É como aparecer lá naquele encontro de semana passada, lá no Tuca, lá dos direitos já, né, alguém com a bandeira Lula livre. Me permita aí, Mauro, a direção, a comparação. Né?
Não, não pode. Não pode, né? E você, na conversa hoje com o Breno Altman, né, vocês trocaram impressões sobre isso. Como é possível uma luta por direitos que não incorpore a bandeira Lula livre? Bem, é a mesma coisa, né? Os patriotas conservadores querem só a independência, mas não a liberdade ampla. Né? Esse pessoal quer direitos, mas que o Lula continue na cadeia. Não há contradição para eles. Né? Pois bem, a presença do caboclo nos desfiles, nas comemorações, era um incômodo. Por quê? Porque o pessoal queria a gente patriota conservadora. Era colocar o Lula nos desfiles, né? Hã? Era colocar o Lula. Pois é, mas é isso que eu estou dizendo. É alguém chegar lá naquele evento, né, e desfraudar a bandeira do Lula livre. Justiça seja feita, o Flávio Dino deu um jeito de tratar do assunto. O único que percebeu a contradição da coisa e colocou ali com muita clareza, além de gente da plateia. Né? Mas é um contrassenso. Né? É um contrassenso. Mas, justamente, voltemos lá ao século XIX, há quase 200 anos atrás. Havia gente que se ficava incomodada que em desfiles oficiais aparecesse o povo. É impressionante. É impressionante. Né? É aquela dicotomia da qual já tratamos várias vezes, mas tem que repetir. O Brasil oficial que não dá lugar para o Brasil real. O Brasil oficial que não se sente parte do Brasil real. O Brasil oficial que se sente sobre o Brasil real e precisa escondê-lo. No fim das contas, tem vergonha dele. Aí o caboclo aparece lá. A bandeira Lula livre aparece lá. Não pode! Mas tirar o caboclo, Mauro, também não dá. Porque você já tem anos que essa presença reivindicada pela população, está ali. E o povo se identifica muito mais com o caboclo do que com aquelas outras figuras. Sim. Foi muito bem, 20 anos depois, então, o governador da província decide tomar uma medida para tentar, de alguma forma, suavizar esse potencial incômodo da figura do caboclo. E aí ele manda que seja esculpida a figura da cabocla. E aí contando com o quê? Contando com o imaginário sobre a mulher como uma figura doce, delicada, pouco afeita, a atos de violência, de agressividade, uma figura mais emotiva. E o governador imaginava que, com isso, a figura do caboclo ficaria suavizada. Pois o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque você tem, justamente nas lutas pela independência na Bahia, o protagonismo de algumas mulheres que estão na memória popular. Sejam mulheres de segmentos médios e altos da sociedade, por exemplo, as já mencionadas Joana Angélica, a abadesa, que foi assassinada porque ela abriu o convento que ela liderava para que alguns soldados, alguns resistentes à dominação portuguesa pudessem ali se esconder, e ela foi alvejada ali na invasão que o convento sofreu, assim como você tem a história da Maria Quitéria. Justamente uma mulher que pegou em armas, que montava a cavalo, enfim, justamente tinha atitudes ou tomava atitudes que não eram aceitas como bom comportamento para as mulheres naquela sociedade do século XIX.
além de figuras lendárias, né, que estão na lembrança das pessoas. Entre elas, a Patrícia cita lá na conversa com você, a Maria Filipa, de cuja existência não há nenhum registro. Mas, mais uma vez, o que importa não é a Maria Filipa enquanto indivíduo, mas enquanto uma pessoa que catalisa mulheres populares, escravas ou não, que também participaram das lutas pela independência na Bahia. E, então, o tiro saiu pela culatra, no que diz respeito às intenções que o governador da província tinha. Porque aí você tem agora o casal de caboclos. O guerreiro fazendo a memória do indígena idoso e a cabocla representando as mulheres todas que se envolveram nas lutas pela independência lá na Agora, Bahia. Pedro, durante a guerra pela independência, houve de fato uma disputa concreta pela liderança do movimento entre esse segmento popular versus o segmento das elites baianas? Eu creio que não dá para dizer isso nesses termos, assim, como se houvesse um movimento unificado, e aí você tem segmentos em disputa. Até onde eu li e encontrei, juntei as informações aqui para a nossa conversa, não. Você tem, na verdade, movimentações distintas em torno da mesma bandeira. Em torno da mesma bandeira. Mas, justamente, esses grupos não se entendem a tal ponto que, no fim das contas, o projeto que vence não é o projeto de nenhum desses grupos. É o projeto do 7 de setembro. Então, não é que tenha havido, pelo menos até onde eu pude ler as coisas aí que fui recolhendo, não houve um movimento unificado e, dentro desse movimento, houve rusgas, alas ou correntes. Não, eram movimentações diferentes, que tinham um inimigo comum, que eram os portugueses, mas também as rusgas internas, não rugas, como diz aí o fulano sobre o qual se vazou o crime a coisa mais absurda ontem, né? Não é rugas, não, são rusgas. Então, havia rusgas entre esses segmentos. Talvez isso tenha ajudado a que não se tenha estabelecido, até onde eu pude verificar, um comando único nessa movimentação. Repito, até para poder fortalecer a sua posição, esse segmento dos patriotas conservadores precisou aliar-se a São Paulo, ao Rio de Janeiro, portanto, ao Sudeste e Sul. Mas a figura dos caboclos, agora caboclo e cabocla, essas figuras permanecem de uma maneira única, quero insistir nisso, permanecem de uma maneira única, porque essas figuras são muito populares até hoje, nos desfiles do 2 de julho, está em cortejo, as representações alegóricas dessas duas figuras. Então, fazendo a gente se dar conta de que a independência que acabou sendo não foi a única independência que se vislumbrou. Vários projetos de independência estavam em jogo nas primeiras décadas do século XIX. E penso que essa última frase que eu acabei de dizer, ela pode ser transposta sem mais para a nossa situação atual. O que é que nós entendemos hoje por independência? Por um projeto de efetiva independência do Brasil.
Uhum. Conversando sobre isso, Mauro, aqui, com você, com o grupo que nos acompanha, eu me recordo de um grande autor, um grande historiador, cuja leitura eu recomendo muito. Tudo que se encontrar dele, que se leia. Trata-se de um historiador inglês chamado Christopher Hill. Uhum. E ele é um historiador, Mauro, da Inglaterra do século XVII. Tá. Dos processos revolucionários ingleses do século XVII. Mas o que é que se diz? E qual é a sacada genial do Christopher Hill? Ele diz o seguinte: quando a gente estuda a história da Inglaterra do século XVII e da Revolução Inglesa, né, que levou à decapitação do rei, apareceu Oliver Cromwell, etc., etc., isso a gente encontra nas aulas de História Geral. O que normalmente se conta é que estavam em jogo ali dois projetos. O projeto da monarquia absolutista, né, dos Tudor, né, do Henrique VIII e a sua descendência, e o projeto burguês, que se impõe ao projeto monárquico absolutista pela instituição do parlamento. Né? Então, você vai ter na Inglaterra a criação da monarquia parlamentarista a partir aí da década de 40 do século XVII. E, em geral, as histórias que se contam são essas. Mas aí vem o Hill e diz, não. O processo revolucionário inglês foi muito mais complicado. Tinha caboclo. Havia povo. Havia povo nessa história. E o livro genial, em que ele busca justamente as participações populares no meio, na contramão, fazendo alianças pontuais aqui e ali, táticas aqui e ali, com um segmento com o outro, é um livro chamado O Mundo de Ponta Cabeça. Vale a leitura. É um livro genial, além de muito bem escrito, em que ele justamente diz isso, Mauro. Havia vários projetos revolucionários na mesa, na cena política da Inglaterra do século XVII. O que vingou foi um deles. Foi aquele que tinha o poder do capital, né? E que não quis acabar com a monarquia por razões muito parecidas com que as nossas elites não quiseram que aqui virasse uma república no início do século XIX, por razões muito parecidas. Muito parecidas. Então, a gente mantém a monarquia, mas o rei manda onde ele manda, mas não governa, né? Expressão que costuma utilizar. Mas a estrutura social, quem controla somos nós. Né? Mas, insisto, e fecho o parênteses, Christopher Hill diz, não, a gente tira do retrato os segmentos que não podem ser retirados, porque eles eram a maioria. E os projetos que eles tinham foram violentamente sufocados. E eram projetos de liberdade econômica, de liberdade social, de igualdade social. Né? Do mesmo jeito que houve projetos de fazer a independência do Brasil para além da simples libertação política frente ao domínio português. E o que vai acontecer com essa vertente dos movimentos populares baianos depois de 1823? Vão acontecer muitas coisas, inclusive algumas nós vamos encontrar em unidades diferentes aqui dos nossos retalhos. Tá. Por exemplo, sublevações escravistas vão intensificar-se. Não é por acaso que a revolta dos malês, né, é o nosso próximo encontro. É o próximo encontro. Pois 12 anos depois. 12 anos depois. Ou seja, isso que é sufocado aqui reaparece logo adiante. É muito interessante, porque o que você está dizendo é que esta dimensão da vertente popular do processo da independência baiana vai reaparecer naquilo que de fato é fundamental do ponto de vista da constituição do país, que é a escravidão, né?
Mas não é. Então, por isso, o Brasil não pode ser escravo de Portugal. Mas por que eu tenho que ser escravo seu? Uhum. Ué, se a escravidão é uma vergonha, Sim. por que é que você me mantém escravo? Então, os movimentos populares, né, eles vão sofrer um refluxo. Uhum. Né? Ou seja, a consolidação da independência nos moldes em Uhum. que ela aconteceu representou uma derrota. Sim. Os patriotas conservadores triunfaram. Assim como, eu quero insistir, né? A proclamação da República, eu não sou monarquista, pelo amor de Deus, mas a proclamação da República, nos termos em que ela aconteceu, ela trouxe, ela representou uma derrota para os segmentos populares, porque havia, né, naqueles grupos que levaram à abolição, que a abolição não foi um presente de Isabel, né? A Mangueira diz isso no enredo dela, né? Aqueles grupos contavam e já havia receptividade para projetos de alguma coisa como o que a gente chama de reforma agrária. Pois então a elite diz, não, vamos acabar com essa brincadeira. Uhum. Vamos acabar com essa brincadeira. Mas isso vai reaparecer. O Belo Monte está logo adiante. Sim. Outras movimentações de teor semelhante estão adiante. E quando esse pessoal pede a volta da monarquia, em Belo Monte se buscava, né? No Contestado se busca. Por quê? Porque há essa memória. Uhum. E, mal ou bem, no fim das contas, depois da abolição viria a reforma agrária. Mas a elite foi lá e... Sim. De que no interior da monarquia tinha espaço para negociar. Pois é. Mal ou bem, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Uhum. Né? A República está decretando aí a abolição da Lei Áurea. Uhum. A situação que a gente se encontra. Uhum. Os movimentos populares, isso é importante que a gente leve em conta, atuam em função de bandeiras e não necessariamente em função de teorias. Sim. Em tese, é óbvio que o regime republicano, uma república democrática, né, ela é muito mais possibilitadora de igualdade, de oportunidades, mas isso é pensar teoricamente. Na prática, não foi o que aconteceu no Brasil. O que aconteceu na independência foi isso, né? Patriotismo conservador. O que vai acontecer no final, na passagem do Império para a República, é que, em boa parte, a República foi proclamada por aquele segmento que se sentia ameaçado de que, agora que a princesa Isabel fez a abolição contra a nossa vontade, vai que Sim. ela faça alguma política de distribuição de terras para esses segmentos. Isso era uma esperança que segmentos populares tinham e um receio que as elites da época também tinham, especialmente a elite cafeeira. Legal. Então, Pedro, na próxima aula, nós vamos continuar na Bahia e vamos escutar os ecos dessa luta, da dimensão, da vertente mais popular da luta pela independência da Bahia, que sofre um refluxo com a vitória da vertente das elites, mas que... da vertente patriota conservadora. Exatamente, mas que vai aos poucos se reorganizar até estourar na revolta dos malês, é isso? E se eu posso já colocar um ingredientezinho novo... Opa, vamos lá. Né, para apimentar a conversa da semana que vem, só em 1935, na revolta dos malês, é que vai ficar evidente alguma coisa que talvez já estivesse latente, meio oculto, manifestando-se em alguma fresta, em alguma esquina, mas ainda não tinha aparecido. A gente costuma pensar que as lutas pela independência, a busca por liberdade, etc., né, se alimentaram dos ideais, por exemplo, da Revolução Francesa. Ideais europeus, portanto, iluministas. E está bem. Mas os malês, em 1935,
vão nos mostrar que, possivelmente, nas lutas pela independência lá na Bahia, outros ingredientes também estivessem estimulando né, essa luta, essa disposição, esse brado pela liberdade. E eu estou falando aqui de nada mais, nada menos que o Islã. Uau! O Islã. A rebelião dos malês é fundamentalmente uma rebelião programada, articulada por escravas muçulmanos. Quem sabe estivessem lá em 22, 23 também. Perfeito. Fantástico. Então, ó, gente, no próximo encontro vamos falar da rebelião dos malês, já deu para ver pelo aperitivo que vai ser fantástica. Na descrição do vídeo de hoje tem este artigo do João José Reis, o jogo duro do 2 de julho, o Partido Negro na Independência da Bahia. Então, é um pouco dessa caminhada que a gente fez aqui. E vou colocar também, a pedido do Pedro, a entrevista que fiz com a Patrícia Valim no 2 de julho passado, de 2018, para falar... Não, 19, é 2 de julho desse ano, desculpa. 2 de julho agora, de 2019, para falar da luta pela independência da Bahia. Também fica aí como um adensamento do nosso encontro de hoje. É isso, né, Pedro? Por hoje é isso. Valeu. Muito legal. Só da oportunidade do feliz encontro entre este tema e a data, né? A data em que ele acontece, né? Nas circunstâncias aí desse patético 7 de setembro, capitaneado por Bolsonaro, Silvio Santos, Edir Macedo e companhia limitada. O 7 de setembro dos Estados Unidos. Exato. Então, tudo a ver com o 2 de julho da Bahia nesse sentido, né? Outra independência é possível. Exatamente. É isso aí. Valeu, Pedro. Valeu, gente. Muito bom. A gente está junto. Vamos continuar no curso de História pedido pelo presidente Lula. Retalhos da nossa história. Semana que vem continuamos. Valeu, Pedro. Paz e bem, gente. Um grande abraço a você. Paz e bem. Boa semana para todo mundo. É isso aí.